Mas afinal de contas, anjos existem? Quem são eles? É sobre isso que eu estarei falando no vídeo de hoje. Olá minhas amigas e meus amigos, eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Hoje nós vamos ter noção de angelologia. Angelologia é também uma área da teologia sistemática que fala sobre a doutrina dos anjos, sobre a existência e a natureza dos anjos. A crença na existência de anjos é praticamente universal e você encontra não apenas no cristianismo, mas em diversas religiões do mundo. Embora o Antigo Testamento fale muito pouco sobre os anjos maus, eles são bem mais enfatizados a partir do período interbíblico. Você encontra aí duas seitas do judaísmo, onde uma cria na existência de anjos e outra não. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em existência de seres sobrenaturais como anjos. Já os fariseus acreditavam e até chegaram a acusar Jesus de que estava possuído de demônio. O Antigo Testamento também faz pouca menção sobre demônios, por exemplo. Mas depois da encarnação de Jesus, você vê a intensificação da manifestação de espíritos maus, as quais Jesus ordenava que saíssem dos homens. Mas afinal de contas, quem são os anjos? A palavra anjo vem do hebraico malek e do grego angelos e significa mensageiro, portador ou representante. Além do nome anjo, na Bíblia você encontra outros diversos nomes como filhos de Deus, santos, exército celestial, espíritos, etc, etc. Eu fiz um post para vocês que me acompanham, especialmente meus alunos, há dias, a falar que anjos são pessoas, demônios são pessoas, Deus é pessoa, por causa de um irmão brasileiro que comentou que pessoa é apenas pessoas humanas que têm corpo físico. Isso é um erro. Os anjos possuem atributos próprios de personalidades. Portanto, os anjos são uma corte de seres espirituais dotados de personalidade. São seres espirituais que foram criados perfeitos. Em Neemias 9:6 você lê: Tu só és, Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tu o guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Esse exército celestial são os anjos. Os anjos são muito poderosos. Obviamente que são inferiores que Deus, porque são criaturas, porém são muito superiores aos seres humanos em inteligência e poder. Olha só o que diz o Salmo 89, versos 6 e 7. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Deus é grandemente reverenciado por todos que o cercam. Quem são esses todos que o cercam? São os anjos celestiais. Não sejam superiores aos homens, assim como eu falei aqui, os anjos não podem ser adorados. Você viu em Apocalipse 22, João querendo adorar o anjo e ele disse: olha, não faças isso, que eu sou conservo teu. Adore a Deus. Então os anjos perfeitos, eles levam toda a glória e honra para aquele que é digno de receber, para Deus. Voltando ao caso de os anjos serem seres espirituais dotados de atributos de personalidade, como inteligência, como emoções e com vontade própria. Por exemplo, quando Hebreus diz que e todos os anjos de Deus o adorem, os anjos que não preservaram seu estado original e caíram, não quiseram se submeter a Deus e adorá-lo. Há uma falsa teoria que diz que Satanás caiu por causa do orgulho e os demônios caíram, os anjos caíram porque viram mulheres belas e se apaixonaram. Em tempos ainda havia aí um falso profeta dizendo isso. Até os próprios anjos não resistiram às mulheres. Isso entra claramente em contradição com aquilo que Jesus Cristo disse aos saduceus, que
no futuro seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamentos. Os anjos são espíritos, portanto são seres assexuados. Não sentem a atração física como defendem algumas pessoas. É claro que essa crença não partiu apenas por seitas do cristianismo, já remontam desde o próprio judaísmo. Existem algumas correntes que até hoje defendem que alguns anjos caíram para envolver-se com mulheres, daí que surgiram os chamados nefilins ou gigantes que houveram na Terra. Você deve saber que os anjos estão organizados hierarquicamente. Então vamos lá à ordem dos anjos. Primeiro vamos falar sobre arcanjo. Repara que eu não falei no plural, arcanjos, mas arcanjo, porque a Bíblia cita apenas um arcanjo, e este arcanjo é o Miguel. A palavra arcanjo significa literalmente o principal. O prefixo arc significa principal, mais importante, sugerindo um anjo-chefe. Miguel também esteve muito envolvido com a própria história em si do povo de Israel. Você encontra Miguel sendo citado no livro de Daniel, quando Daniel orava e esperava uma resposta. Gabriel informou que o príncipe da Pérsia o impediu, referindo-se a um demônio, o impediu, e Miguel veio então tirá-lo daquela enrascada. Mas você vai dizer, mas como assim? Porque os anjos estão divididos também por funções. A Gabriel, que também estou a falar do Miguel, mas deixa eu abrir um parênteses para falar do Gabriel, que é o anjo apenas mensageiro, portador de boas notícias. Gabriel teve o privilégio de anunciar o nascimento de João Batista, anunciar o nascimento de Jesus Cristo, e ele foi fazer esse anúncio a Daniel, dizendo que Miguel veio então em seu socorro e ele pôde então levar a mensagem. Judas também cita um confronto entre Miguel e Satanás acerca do corpo de Moisés. E Miguel não preferiu palavras de blasfêmia, não repreendeu Satanás, disse: o Senhor te repreenda. Quem é esse Senhor? O Senhor é Jesus Cristo, aquele que repreendeu Satanás da terra. Falei isso para tirar já aquela teoria que usam testemunhos de Jeová e os adventistas de que Miguel é Jesus Cristo e é um nome de guerra. Miguel é uma criatura, Jesus é um criador. A própria Bíblia diz no livro de Colossenses que nele foram criados tronos principados. Todos os anjos foram criados através dele, por ele e para ele. Então Jesus não é uma criatura, Jesus não é o arcanjo Miguel. Em Apocalipse 12 você também encontra novamente Apocalipse 12, João relatando que houve batalha no céu. E batalhava o dragão e seus anjos, e batalhava também Miguel e seus anjos. Mas o dragão não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo Satanás, aquele que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e no mar. Serafins. Essa classe angelical é somente mencionada no livro de Isaías 6, na visão profética de Isaías. Eles purificaram a boca do profeta com Satanás e uma brasa de fogo. Serafins significa ardentes. Já os querubins são mencionados muitas vezes na Bíblia. Eles são responsáveis por velar e zelar pela santidade de Deus. São querubins que Deus colocou na porta do Éden assim que expulsou Adão e Eva. São duas imagens de querubins que também foram colocadas no propiciatório por cima da Arca da Aliança. No templo também foram querubins. O anjo do Senhor. Você já viu esse termo no Antigo Testamento? O anjo do Senhor. Por exemplo, quando Moisés estava na sarça, o anjo falou. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, falou o anjo do Senhor. Você vê que esse anjo do Senhor é distinto de Jeová, mas que se identifica com Deus. Daí que os teólogos dizem que o anjo do Senhor é uma menção a Jesus Cristo antes da sua encarnação. Porque, por exemplo, o anjo do Senhor disse: vi que temes a Deus e não me negaste o menino. Quer dizer, não me. Ele fala na primeira pessoa, não me negaste. Não diz não negaste a Deus, não me negaste. Daí que os teólogos, entanto, defendem que o anjo do Senhor trata-se de Jesus Cristo. Esses anjos atuam bem próximo do trono de Deus. Ainda há uma outra ordem citada na Bíblia para se referir à ordem hierárquica dos anjos, como poderes, autoridades, soberanias, principados, potestades, hostes e por aí fora. Então,
Deus te abençoe, bons estudos, até o próximo vídeo.